desmoralizou a honradez no Brasil. Jojo Todinho foi anunciada como nova garota propaganda da Havan. A Jojo, que tinha sido cancelada por várias marcas depois que ela se declarou de direita. Ela perdeu, por exemplo, o contrato com a Avon, marcas de cosméticos, até com a Rede Globo. Ela tinha um contrato lá para participação em alguns programas. Esse contrato não foi renovado. E aí, o Luciano Hang hoje deu troco. Foi essa virada de jogo da Jojo. Ela foi anunciada como garota propaganda da Havan. Dá uma olhada. Haviam boatos que eu estava na pior. Bem-vinda, Jojo Todinho! Obrigada, Luciano! E aí, vamos cancelar tudo? Sim! Havan só cancela preço alto! Bem-vinda! Tintim! Tintim! Sensacional, né? Parabéns, Luciano Hang, pela sagacidade da campanha, pela lucidez e principalmente pela coragem, né? São poucos os empresários que têm se disposto a afrontar essa patrulha, né? A nadar contra a maré. O Luciano Hang tem feito isso de forma brilhante, fez de forma muito inteligente agora com o lançamento dessa campanha da Havan, que, arrisco dizer, vai ser um sucesso, né? É só a gente olhar, gente, a força da população, né? Olha o que a direita representa. É metade do país, no mínimo, né? Se a gente chutar baixo, é metade do país. Então, lidem com essa. As marcas canceladoras, as marcas que aderiram a essa agenda woke progressista, agora vão ter que lidar com essa, abriram mão da Jojo Todinho, a gente vai ver os resultados que o Luciano Hang vai colher, não tenho dúvidas que vão ser um sucesso, essas campanhas aí com a Jojo. Você gostou, Fabi? O que achou? Eu amei. Aliás, vamos preparar o corte, pessoal, corte do Bradock. Jojo Todinho, eu espero que chegue até você e você participe conosco um dia aqui na Bradock. Vai ser muito legal conversar a respeito do que você passou, do que você está passando, de quais são as perspectivas. A gente precisa mostrar a história de sucesso, de como ela mesma diz, né, de gente que veio da periferia, de gente que, né, ganhou pelo próprio trabalho. Está aí, linda, maravilhosa. Eu achei demais essa propaganda, mas independente disso, Jojo, venha no Bradock, vai deixar meu pedido novamente. Jojo Todinho, aceite o pedido dessa branquela, por favor. Diga, Serrão. Acompanho inteiramente o voto da relatora, vai ser muito divertido, vai ser um programa engraçadíssimo da gente fazer com a Jojo Todinho, ela é uma figuraça. E é bacana que a gente vai poder trabalhar com ela exatamente essa questão de como é uma pessoa assumir o seu posicionamento político e ser obrigada a arcar com toda essa pressão que ela está sofrendo. Que isso é uma covardia horrível. E tudo isso tem a ver com o debate anterior que a gente estava fazendo. Quando a gente discute, está falando de anistia, a gente está falando exatamente disso. Anistia pressupõe que você serene o ânimo, que você tenha uma palavrinha mágica que é fundamental em relação ao outro, que é respeito. Você não é obrigado a concordar com o que eu penso, com o que o outro pensa, mas você precisa respeitar o direito que aquela pessoa tem à liberdade de expressão, a falar a coisa certa, a falar a coisa errada, a falar uma coisa inteligente ou falar uma mega besteira. A gente não pode alimentar essa intolerância permanente. E a cultura woke que infestou nossas instituições, que infestou o nosso meio cultural de maneira até criminosa, ela promove exatamente essa perseguição às pessoas. Então a Jojo Todinho, ela está sendo uma vencedora em não se deixar abater pela perseguição que ela sofreu. Ela não está se vitimando, eu sou a preta que estou sofrendo racismo, nada disso. Ela é a preta que se assume, foi a gorda que se assumiu e é a pessoa que está aí, exerce com toda a sabedoria e soberania o talento dela. Ela sempre foi uma pessoa muito autêntica. Eu sempre tive admiração por essa moça exatamente por isso. Não necessariamente eu concordava com tudo que ela falava ou que ela fizesse, ou até com a obra dela, mas ela era uma pessoa autêntica. E o artista precisa ser autêntico. O artista precisa ter a consciência que o papel dele fundamental é exercer a liberdade e respeitar todos que exercem e lutar para que a sua liberdade também seja respeitada. Esse é o papel do artista. E quem entra nessa área tem que conviver com isso.
e ela está dando uma demonstração de que ela está convivendo muito bem com isso. Todo sucesso para ela, parabéns ao Luciano Hang, que teve essa sacada interessantíssima para as campanhas da Havan, sempre inovadoras, e vamos em frente, que o Brasil precisa disso. O enfrentamento à estupidez não pode ser com estupidez, tem que ser com inteligência e estratégia. O deputado André Janones pede a extinção do PL, sim, do Partido Liberal do ex-presidente Jair Bolsonaro. Janones enviou uma petição à Procuradoria-Geral da República solicitando a extinção da legenda. No documento, Janones argumenta que o pedido fundamenta-se na necessidade de proteção do regime democrático brasileiro, que tem sido alvo de sucessivos ataques e ameaças, originados e fomentados por figuras da liderança e membros do partido requerido. Começo contigo, Fabi, o que dizer dessa ação? Olha, não tem nada com nada, né? Porque deveria, então, ser apontado às pessoas, não o partido em si. Né? Mas longe de mim fazer defesa do partido em si também, do PL. A gente sabe que isso aí vai ser mão nas costas, né? Uma mão com açúcar para a defesa jurídica do PL, porque não tem cabimento, né? Está todo mundo exercendo o quê? A própria política. Mas a gente aí cai a real e a gente lembra um tiquinho também de que se trata de uma época muito estranha, onde Janones, né, pode falar, fabricar notícias, falar absurdos, como nós acompanhamos na época de eleição. Depois eu não acompanho muito, tá? Eu não tenho muita paciência para o Janones. E notícias desse tipo. Mas se a gente for falar a fundo, né, de partidos políticos, eu acho de achar mais do que achando, acho de saber, né, que o PT, sim, né, infringiu a lei várias e várias vezes, inclusive lá na época da Lava Jato isso ficou muito mais provado, né, que recebia investimento externo, isso é proibido pela nossa Constituição Federal, então uma pena que não tenha uma ação do mesmo tipo, ou melhor, assim, redigida para poder extinguir o PT. E aí não necessariamente políticos do PT, mas o PT que colaborou principalmente também para a criação e manutenção do Foro de São Paulo aqui na América Latina. Pois é, justamente isso que eu ia dizer, se é para mirar partidos que cometem atos antidemocráticos, e o PT, que subverteu a lógica democrática na Lava Jato, pegou dinheiro de campanha para vender ações de governo, que foi isso que fez, e nunca foi desmontado por nenhum juiz, apesar de as sentenças serem canceladas pela questão do CEP, como fala o Augusto Nunes, né, pela questão da jurisdição, os processos tinham que ser julgados em Brasília, não em Curitiba, passou-se uma borracha em tudo, anulou tudo, mas isso nunca foi enfrentado, isso nunca foi rebatido judicialmente. Foram condenados lideranças do PT e o próprio Lula com provas sobradas, né, como falou um dos desembargadores no julgamento. Então o PT, sim, fez algo que corrompe a democracia. Se o Janones quer acabar com um partido que corrompe a democracia, podia começar pelo PT, ou mesmo pelo PCO. O PCO outro dia estava distribuindo panfletos do Hamas. Aqui em São Paulo, isso, Partido da Causa Operária, que funciona, tem candidatura, toda eleição, tem lá número de urna, tem candidato, recebe. Acho que nem recebe, talvez, por não atender às cotas partidárias, né, o requisito mínimo da legislação, mas se conseguisse, teria direito às verbas públicas, é um partido como os demais, e está aí, financiando, fazendo propaganda aqui no Brasil de organização terrorista internacional. Então, se isso fosse levado a sério, acho que nem vale a pena gastar muito tempo com André Janones, mas se isso fosse ser levado a sério, tinha que começar a extinção de partidos com PT, PCO, e aí seguia a lista. Não é isso, não? Com certeza acompanho o voto dos sublimes relatores que me antecederam e acrescento: o PT é o partido que desmoralizou a honradez no Brasil. E Janones é o parlamentar que desmoraliza a verdade. O que ele fala é assustador. Ele não consegue falar nada que seja baseado na verdade. Um especialista em criar factoides e mentiras. E essa história de querer acabar com o PL, além do sentido nazi-comuno-fascista da fala dele, da pregação dele, tem também o sentido de gerar o factoide. Vamos atacar agora o PL, porque o Valdemar da Costa Neto entrou entre os indiciados no grupo de 37 aí que estão envolvidos aí na história do golpe, na lenda do golpe que não aconteceu de fato. Então, Janones, nota -13 para você, porque você não tem a menor condição. É lamentável o país ter um parlamentar
que não consegue ter uma conduta séria.